Perspectiva cavaleira, representação de um quadrado de base horizontal ou paralelo ao plano horizontal. Então, vamos marcar para já o centro do quadrado, que tem como coordenadas o ponto O, 6, 6, 4. Como o x e o z fazem 90 graus, não precisamos rebater nem o eixo das abscissas, nem o eixo z, portanto, vamos marcar de forma direta. Portanto, aqui vou marcar 6 da abscissa e no z 4 de cota. Portanto, faço então as perpendiculares. E quando as duas linhas se cruzam, eu tenho a projeção número 2. De seguida, vamos marcar o afastamento. Agora sim, precisamos de rebater o eixo Y. Fazemos uma perpendicular a vir aqui da origem, uma perpendicular ao eixo Y. Vamos rebater assim o eixo Y e tenho YR. Quando a figura plana é paralela ao plano horizontal, eu também tenho que rebater, temos que rebater duas vezes o y. Portanto, rebatemos aqui e rebatemos novamente o eixo y, fazendo aqui, dando continuidade ao eixo z e temos y, linha R. Ok. Já vamos explicar porque é que precisamos de rebater duas vezes o y. Mas numa primeira fase, então vamos marcar aqui o afastamento, no caso é 6, portanto aqui de forma direta. Agora precisamos de marcar o ângulo das retas projetantes, aqui no caso do exercício diz-nos que são 60 graus. Este ângulo vai fazer 60 graus aqui com o eixo y e tem que passar aqui no afastamento número 6. Então pomos o zero aqui em cima do eixo y, o 60 aqui, também em cima do eixo y, e agora temos que passar aqui pelo 6 de afastamento que já havíamos marcado. Portanto, estamos aqui e os 60 graus então do ângulo das retas projetantes temos que fazer então com o eixo y. Agora há aqui uma novidade em relação a uma figura plana paralela ao plano frontal, paralela ao plano XZ. Não precisávamos terminar a direção de afinidade, mas aqui na figura plana, na perspectiva cavaleira paralela ao plano horizontal, nós precisamos. Então, como é que nós conseguimos determinar a direção de afinidade, este ângulo que nós vamos necessitar ao longo do exercício? Portanto, aqui marquei então a cota. Marcámos aqui o afastamento e vamos precisar de marcar novamente aqui o afastamento. No caso eram 6. Ok? Aqui será então o centro do quadrado, mas rebatido. Agora, para terminarmos a direção de afinidade, vamos a partir do O prolongar numa paralela ao eixo X até ao eixo Z. Direção de afinidade é o quê? É uma reta que resulta da união deste ponto aqui, do ângulo das retas projetantes até aqui, e deste ponto aqui, do 6 de afastamento, que nós marcamos aqui, entre o X e o Y, linha R, até o eixo Z. Vamos unir estes dois pontos e tenho D, que quer dizer direção de afinidade. Agora sim, vamos conseguir então determinar o ponto O em perspectiva. Mas antes disso, nós vamos construir o nosso quadrado em verdadeira grandeza no plano rebatido, ou seja, já que o plano é horizontal, o que é que eu rebati? O x e o y, portanto x, y, r a fazer 90 graus. Agora, como estão a fazer 90 graus, eu já posso construir então uma figura plana. Vamos construir uma figura simples, um quadrado. Mais uma vez, entre o x e o y, linha é rebatido. De seguida, vamos dar aqui os nomes aos pontos, também rebatidos. AR, BR, CR e DR. Ok? E agora, para termos o ponto em perspectiva, tudo o que eu vou fazer para o ponto O, no caso do exercício eu vou só fazer para o centro do quadrado, deve-se fazer para todos os pontos, para termos então os pontos do quadrado, os vértices em perspectiva. Então, qual é o procedimento? A partir aqui
desta interseção aqui, da linha de chamada que vem a partir do O2 até o eixo do X, fazemos uma paralela a Y, ao eixo Y. Portanto, o meu eixo Y está a vermelho. Se é mais fácil de perceber, eu também vou fazer a vermelho. Vou dar aqui um reforço. Agora, a partir do centro do quadrado, agora muito importante, vamos fazer uma paralela à direção de afinidade, que no caso é esta reta que nós determinamos a verde. Portanto, aqui eu fiz uma paralela a partir do ponto rebatido, aqui, à reta D, que é a direção de afinidade. Posso fazer aqui um registro. Direção de afinidade. E agora sim, construo ou termino as projeções do ponto em perspectiva. Portanto, quando as duas linhas se cruzam, portanto, esta a vermelha a partir aqui deste ponto paralelo ao eixo Y e a partir do O rebatido paralelo à direção de afinidade, quando as duas linhas se cruzam, nós temos então a projeção número 1 do ponto. E agora era como fazíamos habitualmente na figura plana paralela ao eixo Z, ou seja, a partir do O1 uma paralela a Z, e agora, a partir do O2, uma paralela ao eixo Y. No caso, que é o nosso eixo que está a vermelho. Quando as duas linhas se cruzam, nós então temos o nosso ponto O em perspectiva. Para termos todos os pontos em perspectiva, temos que fazer este procedimento, que eu fiz então até no ponto O, ou seja, por cada ponto passar uma paralela ao eixo Y e uma paralela, no caso, à direção de afinidade a partir do ponto rebatido. Depois, como sempre, unimos os pontos da figura e temos então o nosso quadrado em perspectiva.